Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro para a prática da meditação. Todo mundo bem? Essas últimas 2 semanas não pude fazer o encontro, do grupo. Na semana passada a gente teve a live com o Padre Contieri, foi muito boa, né? Quem não pôde assistir ainda, tá lá no canal da comunidade, né? WCCM Brasil no YouTube. Foi uma conversa muito boa sobre a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, né? Foi muito bom mesmo, muito inspirador. Então, lembrando que nós fazemos parte de uma comunidade chamada Comunidade Mundial para a Meditação Cristã, e o objetivo dos nossos encontros é ensinar a prática, ensinar essa tradição milenar, autêntica cristã, resgatada por John Main para os nossos dias. E depois que a gente começa essa jornada, ela pode se tornar, se a gente quiser, pode se tornar algo central na nossa vida. E hoje no nosso encontro, a gente vai continuar lendo o livro A Palavra que Leva ao Silêncio, de John Main. E agora a gente vai entrar numa parte aqui do livro, na parte que se chama Os 12 Passos ou Degraus para quem medita. Então são 12 ensinamentos curtos que John Main escreveu justamente para nos inspirar na nossa prática. E esses 12 passos não são, como ele diz aqui na introdução, não são para a gente ficar pensando neles durante a prática, como nenhum ensinamento é. É para nos orientar, para nos esclarecer, para nos inspirar para a nossa prática. E o primeiro deles é a primeira parte, chamada a tradição do mantra. É importante a gente sempre reforçar que a meditação é algo muito simples e que ela pode nos trazer grande sabedoria, uma profunda paz, um aumento no amor, que é o que significa ser cristão. Então esses 12 textos, 12 ensinamentos de John Main vão nos ajudar na nossa prática. Porque às vezes, por causa da correria, né, das muitas atividades que nós temos na nossa vida, a meditação pode se tornar algo muito difícil, a gente pode sentir muita dificuldade, ou pode sentir até muita resistência para fazer a meditação, uma resistência natural. Se a gente está num ritmo, né, numa correria, a gente pode achar que é perda de tempo. Então esse primeiro ensinamento já vem nos lembrar que a prática da meditação é uma disciplina para nos ensinar a dar espaço para o Espírito de Deus dentro de nós agir. É sempre importante a gente falar isso. Na meditação não somos nós que fazemos nada acontecer.
Nós estamos aprendendo a não fazer nada, realmente, a nos dispor completamente, totalmente à presença de Deus, aqui e agora. É só isso que importa. E assim nós criamos espaço para que o Espírito dele nos preencha e nos traga mais paz, mais amor, mais alegria, mais paciência. E é por isso que quando a gente sente que a meditação está muito difícil, está sentindo muita dificuldade, observe. Observe se você não está com alguma expectativa com a meditação, criando expectativas, querendo que a meditação faça algo por você ou que algo aconteça. E lembre-se de que nada deve acontecer, na verdade. As coisas devem parar de acontecer, na verdade. Né? Nossa mente não para de criar cenários, fantasias, trazer lembranças. E é isso que a gente deve aprender a deixar de lado. Nós estamos aprendendo, somos todos iniciantes. Estamos aprendendo, inclusive, a confiar. Confiar que uma prática tão simples possa ser tão transformadora, possa realmente nos unir a Deus. É para isso que a gente medita, para sermos um com Deus. Como Jesus orava, para que todos sejamos um, para que eles sejam um em nós, para que nós sejamos um com eles. Esse é o nosso destino. Então vamos ouvir o ensinamento. A tradição do mantra, parte 1. Tenho observado, sempre que falo sobre a meditação, que são os não cristãos e até pessoas sem religião os primeiros a entenderem o que significa meditação. Para muitos frequentadores comuns da igreja, para muitos padres, monges e religiosas, o mantra parece, antes de mais nada, uma técnica de oração suspeita e com ar de novidade, ou um método baseado em algum truque exótico, ou ainda alguma terapia que possa ajudar a relaxar, mas que não tem motivo para ser chamado de cristão. Esta é uma situação desesperadamente dolorosa. Mostra até que ponto e em que quantidade os cristãos perderam contato com sua própria tradição de oração. Não mais aproveitamos os benefícios que poderíamos tirar da sabedoria e do conselho experimentado dos grandes mestres da oração. Todos estes mestres concordavam em afirmar que na oração não somos nós que tomamos a iniciativa. Nela não estamos falando com Deus, estamos escutando a sua palavra dentro de nós. Não somos nós que o estamos procurando, é Ele que já nos encontrou. Walter Hilton expressou isso de maneira muito simples no século XIV. Ele escreveu: Você mesmo não faz nada. Você simplesmente permite que ele haja em sua alma. O conselho de Santa Teresa está de acordo com o dele. Ela nos lembra
que tudo o que podemos fazer na oração consiste em nos dispormos a aceitar e a receber. O resto corre por conta do poder do Espírito que nos conduz. A linguagem que expressamos a nossa experiência espiritual muda. A realidade do Espírito não muda. Por isso, não basta lermos os mestres de oração. Temos que ser capazes de aplicar o critério da nossa experiência, apesar de limitado como possa ser, a fim de vermos a mesma realidade brilhando através de diferentes testemunhos. Por exemplo, o que Hilton e Santa Teresa nos mostram é a mesma experiência de oração que levou São Paulo a escrever: não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. O que isso significa na linguagem de nossos dias é que antes de podermos rezar, temos que procurar ficar tranquilos, serenos e nos concentrar. Somente então podemos entrar numa atitude de atenção amorosa ao Espírito de Jesus presente em nosso coração. Agora, muitos cristãos ainda diriam a essa altura, abre aspas, muito bem, porém isto é para os santos, para os especialistas em oração, fecha aspas. Como se a quietude e o silêncio não fossem elementos universais do espírito humano. Esse tipo de obstinada falsa humildade se baseia numa absoluta falta de atenção e de compreensão em relação a quem São Paulo escrevia em Roma, em Corinto e em Éfeso. Ele não escrevia a especialistas, nem a carmelitas ou cartuchos. Escrevia a esposos, esposas, açougueiros e padeiros. Demonstra também falta de percepção no que diz respeito ao ensinamento específico sobre a oração transmitida por mestres posteriores. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, era de opinião que se você levar a sério a oração, será introduzido no que ela chama de a oração de quietude, dentro de espaço de tempo relativamente curto, 6 meses ou 1 ano. O abade do Marmion encarava o primeiro ano de noviciado no mosteiro como destinado a levar o noviço, ao fim dele, ao que ele chamava de oração contemplativa. São João da Cruz dizia que o principal de nossa firme disposição para o silêncio na oração consistia em que nosso pensamento discursivo durante a oração, o período de oração, passava a ser evidentemente uma distração e contraprodutivo. Ainda existe uma espécie de suposta humildade feita de autoimportância, que nos mantém afastados do convite feito pelo amor redentor de Jesus. Muitíssimas vezes, relutamos em admitir que somos o doente e o pecador que Jesus veio curar e salvar. E muitíssimas vezes, preferimos nosso isolamento autoprotetor ao risco de nosso encontro face a face com o outro no silêncio de nossa própria vulnerabilidade. Na meditação, desviamos a busca de luz por parte da consciência de nós mesmos para fora de nós.
o que significa para fora de uma análise autocentralizada em nossa própria falta de valor ou de merecimento. O autor de A Nuvem do Não Saber diz o seguinte, abre aspas, se as lembranças de ações passadas continuam colocando-se entre você e Deus, é preciso que você resolutamente passe por cima delas, por causa de seu profundo amor a Deus. Fecha aspas. Na oração, conseguimos chegar a uma percepção mais profunda de Deus em Cristo. Nosso caminho é o caminho do silêncio. O caminho do silêncio é o caminho do mantra. Para encerrar o ensinamento, eu queria repetir um trecho que me chamou a atenção. Quando John Main diz que uma das formas de resistência que surge na meditação, né, uma coisa que muitas vezes nos impede de meditar ou atrapalha a nossa meditação, é essa suposta humildade, que na verdade é uma autoimportância, quando nós não admitimos que nós somos os doentes e os pecadores que Jesus veio curar e salvar. Então, como eu falei antes, observe na sua meditação se você está sentindo algum tipo de resistência, ou seja, está achando difícil, né? Esse momento de quietude, de centramento, de silêncio, está sentindo uma resistência em colocar o foco em você mesmo, no seu interior, porque é nessa jornada, né? Nessa jornada de conversão que a gente traz, em vez de deixar o nosso foco disperso fora de nós trazemos esse foco concentrado para o nosso interior, voltamos a nossa atenção para o nosso interior. É nessa jornada de encontrar Deus no nosso interior que nós passamos pelos nossos pensamentos, pelas nossas lembranças, pelos nossos bloqueios emocionais, e com isso, e tudo isso traz um profundo autoconhecimento. Então, se você estiver sentindo resistência, estiver sentindo dificuldade com essa quietude em manter o foco em você mesmo, observe, né? Observe se não são expectativas que você está criando com a meditação, ou se não é, de repente, essa dificuldade em admitir que sim, eu não sou perfeito. Eu sou uma criatura imperfeita e eu preciso da luz de Deus. Vamos então fazer a nossa prática. Coloque-se numa posição, numa postura de quietude,
procure relaxar, desfazendo as tensões do seu corpo. Mantenha a coluna ereta e a mente calma e alerta, presente. Faça algumas respirações mais profundas, inspirando e expirando pelo nariz. Nós começamos relaxando, aliviando as tensões, para que a agitação da mente também diminua. Para que a gente possa ir cada vez mais fundo em direção ao silêncio do nosso coração. Feche os olhos suavemente, respire naturalmente e durante todo o tempo da prática, repita o mantra. O mantra é uma palavra sagrada na nossa tradição e a palavra recomendada por John Main é a palavra em aramaico Maranata. Maranata é um lindo mantra cristão que significa Vem Senhor, Vem Senhor Jesus. Durante todo o tempo da meditação, nós repetimos o mantra interiormente, em silêncio, assim: Ma-ra-na-ta. Ma-ra-na-ta. Sem mexer a boca, sem mexer a língua dentro da boca. Nós focamos no som da palavra no nosso interior. Cada vez que você perceber que se distraiu com algum pensamento, lembrança, preocupação, imagem, principalmente as belas imagens, né? Os belos pensamentos nos levam longe e tiram a nossa atenção do momento presente, o momento de Cristo. Então, quando você perceber que se distraiu, solte o pensamento, qualquer que seja. Trate todo pensamento como distração. Solte o pensamento e volte a sua atenção para o som do mantra no seu interior. Ma-ra-na-ta. Ma-ra-na-ta. Se você é uma pessoa normal, depois de 2 ou 3 segundos vai surgir outro pensamento. Então, o que a gente faz? Solta o pensamento, não se deixa pegar por nenhuma ideia, nenhuma lembrança, nenhuma imagem e volta a atenção para o som do mantra até o fim da meditação. Ma-ra-na-ta. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus.
Ó Deus, vem depressa em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Muito bem, encerramos mais uma prática. Agora é o momento da partilha. Se alguém quiser falar alguma coisa, um comentário, fazer alguma pergunta, fique à vontade para falar. A gente tem 10 minutos, mais ou menos. Oi, Sérgio. Fala, Edson. Tudo bom? Eu. Tudo bem. Eu observei há um tempo, assim, mais ou menos umas 3, 4 semanas, que eu fui atropelando as atividades e deixando de fazer a meditação, principalmente no horário da noite, no horário noturno. Assim, é natural chegar um momento, assim, né, da meditação em que a gente acaba deixando de fazê-la, né? Estou fazendo com você já tem 1 ano e acho que uns 6 meses mais ou menos. E foi a primeira vez que isso aconteceu, de eu perder um pouco da regularidade, né? Por um longo tempo, né? Como aconteceu. É natural chegar a um ponto assim de esfriar um pouco. Entendi. É sim. Acho que todo mundo passa por altos e baixos assim com a meditação e tem épocas que são mais, como John Main chamava, mais áridas assim, né? Mais aquela época que parece que mesmo você não está evoluindo, que no começo era muito gostoso, depois parou de ser gostoso, né? Eu acho que, claro, pode ter vários motivos, né? Muita coisa acontece na nossa vida, às vezes muda, né? Muita coisa muda, a situação muda, mas também tem uma questão mais interna, eu acho, que pode ser justamente essa expectativa que a gente cria mesmo, né? Tem uma época que parece que você está no céu, né? Você medita, parece que você está nas nuvens, né? E aí quando isso passa e a gente fica de novo enfrentando uma certa dificuldade, uma certa resistência, a gente fica triste, né? A gente fica chateado, né? O que será que eu estou fazendo de errado? É, desanima um pouco, né? Bate um desânimo de repente, fala, vou parar. E tudo bem, sabe? Tudo bem. Eu acho que isso vai e volta, esses altos e baixos sempre acontecem, né? Que não pode desanimar realmente, a gente sempre está retornando, a gente sempre pode retornar para a meditação. Como diz no ensinamento de hoje, né? Nós somos sempre iniciantes, porque o que importa é hoje, não importa se ontem você não meditou, né? O que importa é a meditação que você faz hoje, tá? Então, fica tranquilo e continua praticando. Continua porque a gente tá ensinando para nós mesmos, né? Essa resiliência, essa, essa persistência, essa perseverança, né?
de que surge não importa se está bom ou se está mal, a gente continua praticando. Acho que isso que é o mais importante. Né? Jesus foi pro lembra sempre assim, lembra sempre o seguinte, né? Jesus foi para o deserto orar, ele enfrentou as feras e às vezes os anjos o serviam. Né? Então toda vez que a gente senta para meditar, a gente encontra as feras e de vez em quando parece que os anjos nos servem também. Obrigado, entendi. É porque, assim, não desespero, mas, poxa, caraca, será que eu estou deixando de lado, né? Até mesmo no se refere ao tempo, né? Poxa, quando ia fazer, falava, não vou fazer os 20 minutos, né? Pô, vou fazer os 15 minutinhos aqui, vou fazer 10, aí tinha vez que diminuía, ia para 5, né? Como você falou, o importante é o hoje, né? Mas aí, como eu fui percebendo que era algo assim até rotineiro, eu já liguei um sinalzinho de alerta, né? Poxa, tomar cuidado para não deixar mais de fazer. Mas foi bom o que você falou. Beleza, obrigado pela partilha. Obrigado a você. Bom, acho que pode já ir encerrando então. Obrigado desde já pela presença de todos, de todas. Lembrando mais uma vez, sempre reforçando, né, que a gente vai ter o nosso retiro de meditação em novembro e ainda temos vagas, né, vai ser dia 4, 5 e 6 de novembro, onde a gente vai ter a oportunidade de estar em contato com outros praticantes, outras pessoas mais experientes, ouvir ensinamentos sobre meditação e meditar muito, né, que é o mais importante, praticar bastante. Então, vai lá no site, né, da comunidade, wccm.org.br, ou depois vou colocar o vídeo no YouTube e vou deixar o link na descrição aí para quem quiser se inscrever. O outro lembrete, tem mais um lembrete também que a gente está com essa série de lives, né, diálogos WCCM, convidando pessoas. A gente teve primeiro a Monja Coen, foi muito bom. Depois tivemos o Padre Contieri, né, Padre Jesuíta, foi excelente. E esse mês ainda deve provavelmente ser, não sei se é a última ou a penúltima desse ano, né? A gente conseguiu uma agenda com o pastor Ed René Kivitz, um pastor da Igreja Batista, né? E uma personalidade aí já, né? Se procurar vai encontrar muita coisa dele. Ele tem se interessado, estudado muito os padres do deserto, a tradição contemplativa, né? Para levar também para os nossos irmãos e irmãs evangélicas, né? Então a gente vai ter uma conversa com ele muito boa sobre esse resgate da tradição contemplativa para os dias atuais. Tá bom? Vai ser dia 25 agora de outubro, 8 horas da noite, lá no canal do YouTube da comunidade, WCCM Brasil. Tá bom? Então logo a gente vai estar divulgando aí. Eu estou falando em primeira mão aqui, mas logo vocês vão ver a divulgação aí nas nossas redes. Tá bom? Então é isso. Boa semana para todos. Bom feriado. Obrigado pela presença. Continue praticando. Até semana que vem. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, Sérgio. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.